how you doing? Welcome again to another lesson. Hoje, como você pode ver, nós estamos aqui, rodeado de novas palavras e vocabulários para que você possa aprender mais coisas relacionadas ao tema dessa semana, que é comida e bebida, food and drink, ok? Então a gente vai dar uma olhada nesse mind map que está gigantesco e vamos juntos aqui começar a entender do que se trata. Lembrando que esta é a hora do seu estudo, então é importante que você aí esteja, meu amigo, minha amiga, com o WhatsApp desligado, com o telefone bem longe e que você esteja concentrado. Esse é o momento em que nós vamos aprender novas palavras. Você já sabe as palavras que não estão aqui, a gente tem lá no nosso Word List Podcast, que vai dar um up para o seu vocabulário, ok? É muito importante, já que nós estamos no último módulo, que você comece a se habituar com o nosso método e se organize. Estando organizado, todos os dias sabendo o que você vai fazer, você vai perceber que a coisa vai ficar muito mais fácil do que realmente é. Como você já sabe, eu sempre digo por aqui, não existe fórmula mágica. O que existe é a constância. A frequência que nos permite a fluência. Frequency is fluency. Então, chegou essa hora de estudar. Vamos junto, vamos mergulhar. Chega de blá blá blá. Vamos direto para a tela do meu computador. Eu vou acionar minha canetinha, como sempre, você já sabe. E a gente vai dar uma olhada. O mind map que a gente vai estudar é esse aqui hoje, tá? A gente está acrescentando algumas opiniões, isso porque nós vamos começar a aprender como dar as nossas opiniões em conversas, tá bom? E aí a gente vai ver esse mind map juntinho aqui. Deixa só eu aumentar e vamos começar falando das coisas mais simples. Então vamos começar aqui, ó. Quero começar com vocês falando sobre frutas. Vamos falar sobre frutas, porque é uma coisa que normalmente a gente tem uma lembrada, né? A gente lembra alguma coisa de um momento no passado, da época de escola, a gente sempre lembra alguma coisa relacionada a frutas. Então, todas as frutas que não tem aqui, fique tranquila, que não tem bastante fruta aqui. A gente tem algumas lá no nosso Word List, outras vão estar no Anki e outras você vai aprender conforme você for se deixando cada vez mais próximo do idioma, ok? Para falar de frutas, a gente pode, por exemplo, perguntar qual é a fruta preferida da pessoa. E para isso, você vai utilizar What's your favorite? Ok? Naquele mesmo esquema que a gente perguntava qual a sua cor predileta, né, favorita. What's your favorite color? Então, what's your favorite fruit? Qual é a sua fruta favorita? A resposta pode ser I like blah blah blah. I love dan dan dan. I'm a big fan of blah blah blah. Ok? Algumas possibilidades de resposta aqui. Então, nós temos apples, nós temos grapes e nós temos oranges, ok? Todas aqui estão, como você pode ver, eu coloquei tudo no plural. Por quê? Porque aqui eu tenho alguns exemplos de substantivos que nós contamos em inglês. Como você já sabe, existem substantivos contáveis e incontáveis. Nós vamos conhecer todos eles um pouquinho mais a fundo, mas aqui eu dei um exemplo. Uma coisa importante é quando a gente falar a palavra fruta, o plural dela é fruta, ok? Então não tem fruits. Fruit, fruit. Então você vai dizer I like to eat a lot of fruit, tá? Sem o acento. Bom, passado pelas frutas, a gente vai conhecer as bebidas e tudo mais, mas eu quero te mostrar aqui, ó, os grãos, grains. Você gosta de grãos? Então, por exemplo, bean, feijão, rice, arroz, bread, pão, tá? Aí, a pessoa pode te perguntar sobre seafood. Seafood é a comida que vem do mar. Então, frutos do mar. Quando a gente for falar de frutos do mar, tá aqui, ó. Seafood, ok? Por exemplo, uma pergunta aqui. Do you like seafood? Do you like seafood? Né? I like, for example, lobster. Lobster. A lagosta. Oh, I love lobster. Eu amo lagosta. Você pode dizer, como algumas pessoas são alérgicas a frutos do mar. Então, I'm allergic I am or I'm, como tá aqui nesse caso. Deixa eu aumentar um pouquinho.
Olha lá. I'm allergic to seafood, even though I love shrimp. Shrimp, camarão, ok? Camarão, shrimp. I love shrimp. Even though, mesmo que eu ame, então eu sou alérgico a frutos do mar, mesmo amando, ficaria mais ou menos assim, né? Mesmo que eu ame camarão. E o fish, que é peixe, tá? A gente também tem o crab, que é o caranguejo, e tem outros tantos que nós vamos conhecer lá no nosso word list, ok? Bom, se você é fit, talvez você esteja aqui, eu sou fitness, então não tem comida de dieta? Então, por exemplo, a gente poderia falar sobre a healthy food, por exemplo, whole grain bread, whole grain estão aí dentro da família dos integrais, tá? Então, quando a gente vai falar alguma coisa integral, whole grain. Nesse caso, pão, bread. Eu poderia dizer rice, arroz. Ou eu poderia dizer macarrão, pasta. Então, whole grain pasta, ok? Eggs, protein, a lot of protein, right? Muitas proteínas. Então, coloquei o acento aqui, deixa eu tirar. Me empolguei. Então, protein, muitas proteínas. Então, eggs. We can have sweet potato. E a batata doce. A batata doce é carb, right? It's a lot of carbs. Então, é um tipo de carbohydrate, carboidrato, os carbs. Very good, right? Ok, muito bom. Outra coisa que a gente pode pensar são nos doces, nos sweets. Então, aqui a gente tem desserts, as sobremesas. Dessert, sobremesas. Então, por exemplo, a pergunta, what's your favorite dessert? Qual é a sua sobremesa predileta? What's your favorite dessert? Então, tem apple pie, torta de maçã. Apple pie is very traditional. It's very traditional in some countries. A torta de maçã é bem tradicional em alguns países. Vanilla ice cream is my thing. Então, para eu dizer que é uma coisa que eu gosto muito de comer, eu utilizei is my thing. Então, é a minha coisa, é aquela coisa que eu gosto. Cake makes me happy. Cake makes me happy. Bolo me faz feliz. Cake makes me happy. Bolo me faz feliz. Bom, e a gente tem o junk food. Ou você pode ver como porn, de pornô, porn food, ok? Que são, as comidas desses restaurantes aí que vendem hambúrguer, batata frita, com muito bacon, muito ovo frito, muita gordura, muita, fat, muita gordura e muitos carbs, né? Também tem muitos carboidratos lá, os carbohydrates. Então, alguém falando sobre junk food, I love the taste of junk food. Taste é o sabor, tá? Eu adoro o sabor da comida gorda, dessa comida, né? Bem junk food. Potato chips and soda, it's anything but disgusting. Muito legal essa forma aqui, vou até colocar ela em destaque. É a forma da gente dizer assim em português, é tudo menos blá blá blá. Então, ele disse, potato chips and soda, it's anything but disgusting. Disgusting é uma coisa que é nojenta. Então, potato chip e soda é tudo menos nojento. Então, is anything ficaria é tudo menos nojento. Ok? Very good. É tudo menos nojento. Então, foi assim que ele colocou. Tudo menos nojento, it's anything but disgusting. Bacon, e eles dizem muito bacon, tá? Bacon and eggs for breakfast. Now we're talking. Bom, esse now we're talking também é outra expressão idiomática que você pode utilizar. É tipo, agora sim a gente tá falando sobre uma coisa interessante, então eu vou botar assim,
Agora sim. Ou hoje em dia a gente diz muito, né? Aí sim. Pronto. É como se a gente estivesse falando isso aí. Beleza? Até aí tudo certinho? Então vamos voltar para o lado de cá. Beleza? Então nós vimos aqui. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Nós vimos frutas e tal. Vamos falar sobre vegetables. Vamos prestar atenção na pronúncia, ó. Vegetables. Vegetables, ok? Vegetables. Vegetais. What's your favorite vegetables? Do you like vegetable? Do you like vegetable? Então, por exemplo, do you like vegetables? Uma outra pergunta. Com que frequência você come vegetais, né? Então, how often do you eat vegetables? How often do you eat vegetables? Okay? Very good. I'm not a big fan of cucumber. Então, cucumber is pepino. Eu não sou muito fã. Eu não sou. Então, olha a forma como eu digo, eu não gosto muito. Uma das formas de dizer para não ficar repetindo toda hora, eu não gosto muito, eu não gosto muito. I'm not a big fan of something. E aí eu digo a coisa. Eu não sou muito fã de Ivete Sangalo. I'm not a big fan of Ivete Sangalo. But I am, ok? Outra forma. Carrot, cenoura. It's my favorite vegetable so far. Então, quando a gente usa esse so far aqui, é como se a gente estivesse dizendo de longe é o meu favorito. O meu vegetal favorito. Carrot is my favorite vegetable so far. De longe é o que eu mais gosto, ok? Então, vou colocar aqui, I'm not a big fan, eu não gosto muito, ok? Ficaria assim pra gente em português. Essa ideia de eu não gosto muito, mas a tradução literal é eu não sou um grande fã. E lettuces, que são os alfaces, ok? Lettuces são os alfaces, ok? Até aí estamos bem? Todo mundo certinho? Maravilha! E para falar de carne, ok? A pessoa pode não comer carne, então ela pode dizer I don't eat meat. Oh, I'm sorry, I don't eat meat. A pessoa pode dizer I'm vegan or I'm vegetarian. Então, ela não come carne, ok? Então, carne, meat. E aí a gente tem alguns tipos de carne. Então, o beef, que é a carne vermelha tipo bife mesmo da gente, I like well done beef. Então, essa pessoa gosta de um bife, ó, bem passado, tá? Well done, bem passado. Ele pode querer um medium, um meio, né? Meio termo, aquele que você corta, sai sanguezinho. Blah, it's disgusting for me, in my opinion. Ou ele pode querer um raw, que é, tipo, cru mesmo, tá? Bem cruzinho. Blah. Ok. Vamos lá. E mais algum tipo de carne pra gente aprender? Vamos aprender a falar carne de porco. A carne de porco a gente chama de pork. Pay attention. O animal é o pig. Ok? Pig. A carne de porco, pork. Então, se eu for falar de comer o animal porco, eu preciso trocar porque aí vira carne de porco, então vira pork. Olha o exemplo. I can't eat pork. My grandpa has a farm and there is a lot of pigs there. Eu não posso comer carne de porco. O meu avô, ele tem uma fazenda e tem muitos porcos lá. Então, quando eu fui falar de porcos animais, eu chamei de pigs. E quando eu fui falar da carne de porco, eu chamei de pork. Is that okay? So far, so good? Até agora tudo bem? So far, so good? Yes, Teacher Lori, so far so good. Okay, very good. Let's check it out here. I love chicken breast. Chicken breast, peito de frango. Peito de frango. Ok? Very good. Estamos indo muito bem. E aí vamos falar de... Deixa eu subir aqui. Beverages. Bebidas, ok? E aí a gente vai dividir entre... Deixa eu descer um pouquinho. As bebidas alcoholic drink, bebidas alcoólicas, e non-alcoholic
drink, ok? E bebidas não alcoólicas. Vamos dar uma olhadinha nas bebidas alcoólicas aqui. A gente tem o whisk, ok? I'm not a big fan of beer. Eu não sou um grande fã de cerveja. Beer, ok? Alcoholic drink. Estamos falando de bebidas alcoólicas, ok? So if you're meaner than 18, se você é menor de 18, you cannot drink in Brazil. Pay attention. But in the United States of America, in some different states, you cannot drink alcohol if you are meaner than 21 years old. Mas em alguns estados dos Estados Unidos da América, você não pode beber álcool se você for menor de 21. Então, só a partir de 21 você bebe álcool. Você senta no estabelecimento e é servido de álcool, tá? Bom, e aí a gente tem aqui, ó, ops, ó, Teacher Lori misturou o branco com o vinho, wine, é assim que escreve, tá? Corrige, mando pra você fazer o download corrigido. Olha lá. I prefer red wine than white wine. Então, a pessoa prefere o vinho vermelho do que o vinho branco, tá? Wine é vinho. E aí, uma coisa interessante é a gente perceber esse do que, than, ok? Do que eu prefiro uma coisa do que outra, ok? Very good. And to talk about non-alcoholic drinks, falando sobre bebidas não alcoólicas, a gente tem a sparkling water. Some people love and some people hate. Algumas pessoas amam, outras pessoas odeiam. I love sparkling water, água com gás. Água com gás. Sparkling water. A água mineral water, normal, tá? Outra expressão, ó, I can't stand coffee. I can't stand coffee. Eu não suporto. I can't stand. Eu não suporto. Essa expressão não é muito nova para você, porque a gente viu um texto em que a gente utilizava, right? My mom loves tea. A minha mãe ama chá. My mom loves tea. Uma pergunta pra gente falar sobre bebida seria: What's your favorite drink? What's your favorite drink? Do you drink alcohol? Do you prefer dananã or dananã? Ok? São algumas possibilidades. Beleza, como você já viu, a gente está começando a ver algumas coisas relacionadas a opinions. Por quê? Porque você está no seu último módulo do primeiro nível e a gente já está amadurecendo a língua, right? Beleza, então a gente tem opiniões aqui a dar sobre esse tema. A primeira é a seguinte: I think in the future, eu acho que no futuro, I think in the future, food will be free. A comida será gratuita. Já pensou? I think in the future, food will be free. A comida será gratuita. Food issues, problemas, tá, gente? Issues seria os problemas. Vamos colocar assim? Beleza. Então, não só problems, mas também issues. Esses issues é como se fossem problemas, questões, tá? Depende de como ele vai estar. Então, food issues are complex and deeply emotional. Então, os problemas alimentares, aí a gente pode chamar de food disorders, ok? Food disorder. Então, as desordens, os problemas alimentares, eles são complexos e deeply, profundamente, tá? Profundamente emocionais, ok? Very good. Outro que nós temos aqui é food is more a distraction than a desire. Food is more a distraction than a desire. Então, ó, a comida é mais uma distração do que um desejo. A comida é mais uma distração do que um desejo. A gente vai ver daqui a pouco quais são as expressões que você vai utilizar. A gente vai ver isso mais a fundo, mas eu vou te mostrar algumas expressões que você pode utilizar para falar dar a sua opinião, ok? Obese people can't control themselves. Obese people can't
control themselves. Pessoas obesas não conseguem controlar a eles mesmos. Eles não conseguem se controlar. Por exemplo, o que a gente viu aqui? A gente viu uma forma de dar opinião. Quando a gente diz I think, ok? Você poderia dizer in my opinion. In my opinion seria uma outra possibilidade. No lugar de I think, I believe in the future food will be free. Ok? Fica tranquilo que o que você não viu aqui você já sabe onde está, porque a gente está aqui para deixar você afiado com o seu inglês. Bom, finalizamos? Finalizamos! Que maravilha! Finalizamos o nosso Mind Map de Food and Drinks. É muito importante que você faça o download desse material. Eu vou deixar ele aqui para que você faça o download e para que você comece a estudar o quanto antes, ok? Yeah, that's it for today and see you next class. Bye bye!